Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já aqui no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. E também, por gentileza, siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. O tema desta aula, o segredo da crase, situações obrigatórias e proibidas com relação ao uso do sinal indicativo de crase. Crase, assunto dos mais importantes da língua portuguesa em nossos concursos. Vamos que vamos, sem mais demora. Eu quero chamar a sua atenção para uma situação aqui, que é a seguinte. É uma situação antiga, mas que ainda surte efeito em nossos concursos. Vou à Bahia. Vou a Salvador. Com ou sem sinal de crase, faça o caminho de volta. Volto da Bahia. Volto. Deixa eu melhorar aqui. Volto de Salvador. Olha o que acontece. Se eu vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase não vai haver. Então, vou a Brasília, volto de Brasília. Se eu volto de Brasília, sem sinal indicativo de crase. Vou a Barra da Tijuca, volto da Barra da Tijuca. Se eu volto da, em vou a Barra da Tijuca com sinal indicativo de crase. E outra situação que eu quero chamar a sua atenção é esta aqui. Assistir a novela. Novela, palavra feminina. Normalmente há sinal indicativo de crase diante de palavra feminina, mas nem sempre haverá. Eu falei normalmente. A dica que eu dou aqui. Na dúvida, troque a palavra feminina por uma palavra masculina que caiba no texto. Assistir ao filme. Troquei novela, palavra feminina, por filme, palavra masculina. O que eu quero demonstrar aqui, seguinte. Se diante de palavra masculina houver a combinação ao, diante da palavra feminina, haverá o sinal indicativo de crase. Este ao aqui representa a preposição mais o artigo. O a, preposição, mais o artigo. E o sinal indicativo, esse a com sinal de crase, representa a mais a. Da mesma forma, preposição, a, mais artigo feminino, a. Então, se diante de palavra masculina houver a combinação ao, diante da palavra feminina haverá o sinal indicativo de crase. O filho deve obedecer à mãe. Esse a mãe, com ou sem sinal de crase. Troquemos mãe por pai. O filho deve obedecer ao pai. Havendo ao na referência masculina, haverá crase na referência feminina. Então, o filho deve obedecer à mãe ou a mãe com sinal indicativo de crase. Envie os documentos à diretora do colégio. Envie os documentos à diretora do colégio. Esse a diretora do colégio, com ou sem sinal de crase. Troquemos diretora por diretor. Envie os documentos ao diretor do colégio. Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, enviei os documentos à diretora do colégio com o sinal indicativo de crase. Amém, povo meu? Aqui uma lembrança que é muito importante, principalmente esta aqui,
Fixe isso em sua mente, porque é muito valiosa esta dica aqui na resolução de questão sobre crase. Então vamos que vamos às questões. Vejam só esta primeira questão, do organizador FCC. A constante exposição à mídia, olha esse a mídia aqui com o sinal de crase, acaba levando o filósofo muito bem. No segmento acima, o sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua a palavra mídia feminina singular por. Então, nós devemos observar aqui os critérios estabelecidos segundo a norma culta no que diz respeito à crase para a manutenção desta situação. Então, vejamos aqui. Eu posso já de pronto fazer eliminações por conta da regra. A imprensa, palavra feminina, mantém. Os programas, programas, palavra masculina, elimino. Diante de palavra masculina, não tem sinal de crase. O meio de comunicação, expressão masculina, elimino. Diante de expressão masculina, sem sinal indicativo de crase. Os debates, palavra masculina, elimino também. Diante de palavra masculina, sem sinal indicativo de crase. Então, proibição de crase. Diante de palavra masculina, não haverá sinal indicativo de crase. Então, as opções B, C e D são eliminadas pela mesma situação. Diante de palavra masculina, não haverá o sinal indicativo de crase. Então, nós vamos ficar entre A e B. Só que, observem aqui, a mídia. Mídia é substantivo feminino singular. Para que este A aqui se mantenha, a preposição mais a artigo feminino singular, eu não posso usar propagandas, porque é uma palavra que está no plural. Então, por esse motivo, eu elimino a opção E. Logo, a solução para o nosso problema está aqui na opção A. Imprensa, substantivo feminino singular, da mesma forma que mídia. Então, imprensa pode substituir mídia e será mantido o sinal indicativo de crase nesta construção aqui. Então, a opção A resolve o nosso problema. Amém, povo meu? Viram aí? Ficaram claras as menções, as reflexões sobre essa questão? Maravilha! Vamos que vamos então, povo meu. A próxima questão. Vamos lá. Vejamos. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém e ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Muito bem, agora aqui é uma questão da FGV. Vou aqui ao método dos 50, em que eu vou sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Vamos lá. Nesse texto, Machado emprega corretamente o acento grave indicativo de crase. Necessária a. Uma instituição necessária a. Essa expressão rege a preposição a, que vem aqui antecedendo o substantivo feminino ordem e, na sequência, o substantivo feminino vida. Então, perfeita a colocação ou as colocações do sinal indicativo de crase aqui. Necessária a. Necessária a. Maravilha. Rege-se aqui a preposição a, ordem substantivo feminino singular, admite o artigo e vida da mesma forma. Substantivo feminino singular, admite o artigo vida, unem-se a preposição e a artigo feminino singular, resulta nestes dois ais aqui com sinal indicativo de crase. Então, tudo bem aqui. Vamos observar, então. Nesse texto de Machado de Assis, é empregado corretamente, melhor dizendo, o acento grave indicativo de crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada, é... Então, vamos observar a situação
Padrão, adequada à segunda norma culta quanto ao uso do sinal indicativo de crase. O que a gente vai fazer? Pelo método LPP, vamos fazer logo as marcações em cada uma das opções. Aí já nos facilita. Já podemos eliminar. Opção A, os clientes pagaram a compra a crédito. Crédito, palavra masculina, diante de palavra masculina, sem sinal indicativo de crase. Então, eu elimino a opção A por conta disso. B, a ordem necessária a todo o grupo social. Olha aqui, todo, palavra masculina, é pronome indefinido. Então, aqui, ó, sem sinal indicativo de crase. C, ninguém abandonou o lugar a correr. Correr é verbo, diante de verbo sem sinal indicativo de crase. Então, eu elimino aqui também a opção C, viu? Sabendo as regras de crase, as situações em que não usaremos, as situações em que a proibição de uso do sinal indicativo de crase, fica fácil desenvolver as questões deste tema. Então, vamos a D ou a E? Vamos lá. O motorista deu a documentação ao policial. Deixa eu trocar aqui a cor para chamar a sua atenção para o seguinte: verbo dar. Dar algo a alguém. O verbo dar é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele exige, então, dois complementos. Um objeto direto, não iniciado por preposição, e outro objeto indireto, iniciado obrigatoriamente por preposição, no caso, a preposição ar. A. Dar algo. A documentação. Este A aqui não tem crase. Porque este A é apenas artigo. Se pintar dúvida, troque documentação por documento. Deu ao documento ao policial ou deu o documento ao policial? Opa, deu o documento ao policial. Não tem ao na referência masculina, logo não tem crase na referência feminina. Este aqui é o objeto direto. E ao policial, pela presença da preposição a, este sim é o objeto indireto. Dar algo a alguém. Então, este a que antecede documentação é sem sinal indicativo de crase. Opa, eu elimino, então, também a opção D. Então, nos resta a opção E. Vamos confirmá-la. Todos os policiais saíram à mesma hora. Opa, vou trocar mesma hora por mesmo tempo. Lembra aquela regra que eu falei lá no início, antes de começar a resolver as questões? Na dúvida, troque a expressão feminina para uma masculina. Se houver ao na referência masculina, haverá crase na referência feminina. Se não houver ao na referência masculina, não haverá crase na referência feminina. Todos os policiais saíram ao mesmo tempo ou ao mesmo tempo? Todos os policiais saíram ao mesmo tempo. Então, tem ao na referência masculina, logo tem crase na referência feminina. Então, neste caso, a opção E é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então, viram aqui as situações em que usaremos e não usaremos o sinal indicativo de crase, tudo bem detalhado para que seja estabelecida, firmada uma captação de excelência da sua parte com relação a este assunto aqui. Opção E, solução para o nosso problema. Vamos à próxima questão, então. Selecom, agora é a banca, o sinal grave indicativo de crase está empregado corretamente à luz da norma padrão em... Então, vamos ver. Lembram aquela situação? Voar, volto da... crase A, voar, volto D, crase não vai haver? Vou levar esse caso a São Paulo para uma melhor análise. Se eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Então, se eu volto de, crase não vai haver. Então, eu elimino essa opção B aqui. Essa opção A aqui, perdão. Opção B, a princípio, princípio é palavra masculina, diante de palavra masculina, sem sinal de crase. Tá vendo? Como
tendo domínio com relação à regra de uso e de não uso, nós temos a facilidade. Ah, aqui tem uma coisa importante, hein? Quero chamar a sua atenção para essa opção C, a casa. As palavras casa, terra e distância têm algo especial no que diz respeito ao uso ou não uso do sinal de crase. Se eu disser assim, ó, ou escrever, melhor dizendo, vou à casa. Vou à casa de meu pai. Tem diferença. A palavra casa não está determinada aqui. Se não determinada, sem sinal indicativo de crase. Se não determinada, sem sinal indicativo de crase. Agora, vou à casa de meu pai. De meu pai é um determinante aqui para a palavra casa. Agora, se determinada, aí com sinal de crase. Então, isso ocorre com as palavras casa, terra e distância. Não determinadas, sem sinal indicativo de crase. Se determinadas, com sinal indicativo de crase. Então, vejam aqui que nessa opção C, todos voltaram à casa. A palavra casa não está determinada, então, sem sinal indicativo de crase, eu elimino a opção C. Então, nos resta a opção D. Eles comeram um delicioso frango à milanesa. A moda milanesa, a moda, temos subentendida aqui a palavra moda, substantivo feminino. Vou trocar moda por estilo. Ao estilo, ao estilo. Opa! Então, ao na referência masculina, crase na referência feminina. A opção D é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara aí a questão? Viram só? Tendo em mente as regras de crase. Quando vale, quando é possível o uso e quando não é possível. Isso é muito importante para desenvolver bem a questão. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos seguir. Próxima questão. Vamos lá. Agora uma questão VUNESP, no que diz respeito à crase. Assinale a alternativa que reescreve a passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase. Olha o método dos 50 aqui sendo usado, em que eu sublinho para interpretar a questão da melhor maneira possível. Eu sei que o tema é crase e que está de acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. Vou trocar aqui pelo verde. Aí eu sempre marco, ó, a todas, a conscientização, a atingir, a qualquer, a internet. Eu vou eliminar logo duas situações aqui, três, bem claras. A todas. Todas é pronome indefinido, está no plural e o a antecedente está no singular. Então, aqui eu já elimino a possibilidade. Termo no plural e o a antecedente no singular, sem sinal de crase. E, além de ser todas pronome indefinido, então eu elimino a opção A. Vejam a opção C. A atingir. Atingir é verbo, diante de verbo, sem sinal indicativo de crase. Veja a opção D. A qualquer. Qualquer pronome indefinido, diante deles, sem sinal indicativo de crase. Então, eu eliminei de pronto, tendo domínio da regra de proibição de crase, 3 situações. Vamos ficar entre B e E. A internet e a conscientização. E agora, como fazer, Arnaldo? Vejam só. Vou começar aqui pela E. É bom ter cuidado com os dispositivos que permitem acessar. Opa! O fator determinante aqui é o verbo acessar. Aquele que acessa algo. O verbo acessar é um verbo transitivo direto. Logo, não rege preposição. Então, aqui não haverá preposição a. Este a aqui é apenas artigo. Então, a opção E eu elimino por conta desse fator. Tá vendo? Então, eu elimino a opção E por conta desse fator. Agora, vamos ver a opção B. Ela que nos resta. Deixa eu marcar aqui com outra cor. A melhor defesa se atribuir a rege a preposição a, mais o a, artigo,
que é admitido pelo substantivo feminino, conscientização, resulta no A com o sinal de crase. Pintou dúvida? Faz aquela situação que eu falei lá no início. Troca a palavra feminina para uma masculina. Se houver ao diante da masculina, haverá crase diante da feminina. Conscientização, vou trocar conscientização por movimento. Se atribui o movimento ou se atribui ao movimento? Se atribui ao movimento. Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, resolvemos a questão com a opção B. Viram aquela dica que eu dei lá na frente? E pintou dúvida com relação à presença ou não do sinal indicativo de crase. Troque a palavra feminina por uma masculina. Se houver ao na referência masculina, haverá crase na referência feminina. Se não houver ao na referência masculina, não haverá crase na referência feminina. Amém, povo meu? Está fluindo aí? Maravilha, maravilha. Vamos seguir então. Agora uma questão 6 Gran Rio. Vejamos. O acento indicativo de crase, tema crase, está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Sempre fazer aquela situação que eu apresentei, ó. Fazer as marcações iniciais lá nas opções. A custa de, a catalogar, a diversas, a comunidade, a realização. Aqui já é um facilitador porque algumas coisas nós já podemos eliminar. Como? A catalogar na opção B. Catalogar é verbo diante de verbo sem sinal indicativo de crase, então eu elimino a opção B. A diversas, termo plural, o antecedente singular, termo plural, o a antecedente singular, termo plural, o a antecedente singular, sem sinal de crase. Então, elimino opções B e C. Duas opções já de pronto foram eliminadas. Então, já facilita a minha forma de desenvolver a questão. Vejam aqui, eu vou começar aqui pela opção E. Detalhe aqui. Os indivíduos estabelecem a principal meta de suas vidas a fim de alcançar a realização. Olha o verbo alcançar. Aquele que alcança algo. Verbo transitivo direto. Logo, não rege a preposição a. Então, não tem sinal indicativo de crase aqui. Por isso, eu elimino a opção E. Vamos ver a opção D. Aqui, o conjunto de valores individuais ou coletivos que orienta as relações sociais deve garantir o cumprimento daquilo que é apresentado por toda a comunidade. Vou trocar comunidade por povo. O conjunto de valores individuais ou coletivos que orienta as relações sociais deve garantir o cumprimento daquilo que é esperado por todo ao povo ou por todo o povo? Por todo o povo. Então, não tem ao na referência masculina, logo não tem crase na referência feminina. Viram só como surte efeito, povo meu? Aquela dica lá da frente, da troca da palavra feminina para uma masculina, havendo ao na referência masculina, haverá crase na referência feminina. Não havendo ao na referência masculina, não haverá crase na referência feminina. Está vendo aí o método LPP sendo colocado em evidência? Então, já eliminei 4 situações. Agora, opção A. A conclusão dos projetos da empresa durante o ano de 2020 foi realizada à custa de... À custa de, ó, olha aqui a preposição de encerrando. É uma locução prepositiva. Olha a palavra custa, palavra feminina. Feminina. Gravem isso. Diante de locução adverbial feminina. Diante de locução conjuntiva feminina. Diante de locução prepositiva feminina. Haverá sinal indicativo de crase. Realizada ao custo de,
ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, a opção A é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Viram só como as dicas que eu fiz referência, a que fiz referência lá na frente, estão funcionando, estão surtindo efeito para boa resolução de nossas questões. Maravilha. Vamos à próxima. Opa, agora Sebrasp-CESP. Com relação às ideias e aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Vamos lá. O trecho em relação à expectativa de um importante comunicado. A retirada, olha aqui, a retirada do sinal indicativo de crase do vocábulo a. Então, está dizendo a retirada do sinal indicativo de crase deste a aqui. Prejudicaria a correção gramatical do texto. Este termo, esta expressão em relação, rege a preposição a, em relação a. Viram só? Então, eu tenho expectativa, substantivo feminino, que admite o artigo feminino a. Unem-se a preposição, que é regida por essa expressão em relação sempre a, com o a artigo que antecede, admitido pelo substantivo feminino expectativa, resulta no a com sinal indicativo de crase, trocando expectativa por momento, em relação ao momento ou em relação ao momento? Em relação ao momento. Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, se eu tirar o sinal indicativo de crase aqui, em relação à expectativa, de fato, haverá prejuízo à correção gramatical do texto. Então, o que se afirma aqui é certo. Amém, povo meu? Fluiu bem? Maravilha! Próxima questão. Vejam só. Instituto OCP agora. O acento grave indicativo de crase é empregado a depender do verbo principal da oração, além do gênero e número de seu complemento. Perfeito. Ele também aprende com as perguntas e respostas e melhora a entrega se adaptando a diferentes tópicos, a diferentes situações e tópicos. O acento grave teria de ser grafado no A, neste A aqui. Não tem crase aqui porque o A está no singular e na sequência nós temos termo plural. Lembra aquela regrinha que eu falei? Termo plural e o A antecedente singular sem sinal de crase. Termo plural, o A antecedente singular sem sinal de crase. Então, o acento grave teria que ser grafado no A, que antecede o destaque, indicando a crase, caso a expressão destacada fosse substituída por... Então, vamos observar aqui, ó. Não pode ser, trocar pelo verde, outros eventos. Está no plural, é termo masculino, então eu elimino a possibilidade de crase. Acontecimentos, mesma situação. Está no plural, termo masculino, elimino. Contexto, expressão masculina, diante delas sem sinal de crase. Ambiente, na letra E, o ambiente, palavra masculina, diante dela sem sinal indicativo de crase. A única que possibilita é circunstância. A circunstância, substantivo feminino singular, substituindo diferentes situações de tópicos, aí sim haveria o sinal indicativo de crase. Opção D é a solução para o nosso problema. Viu só, gente? Tudo que eu falei lá no início do tema da aula, as situações em que são válidas e as situações que não são válidas no que diz respeito ao uso do sinal de crase, coloquei em evidência aquela teoria, né, aquela dica importante, né, substituir a palavra feminina por uma masculina, vendo ao na referência
masculina haverá crase na referência feminina, não havendo ao na referência masculina, não haverá crase na referência feminina. E dei outras dicas importantes. Se o substantivo estiver no plural, o antecedente singular sem sinal de crase, diante de pronome indefinido sem crase, diante de palavra masculina sem crase. Viram só? Todas essas dicas foram altamente favoráveis para a boa resolução destas questões. E, antes de me despedir, curso de português para concursos. Curso de português do zero ao avançado para concursos com o método LPP. Viram só aqui o método LPP, em que eu coloco em evidência para você dicas importantes e na hora da resolução da questão eu marco os pontos-chave, não só no comando da questão, mas também nas opções. E aqui você tem um material que vai do zero, do básico, lá do início até ao avançado. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time temporizado, simulando sua prova. Rota de estudos personalizada. Montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Se você for fazer 3 concursos diferentes, serão 3 editais diferentes. Nós montaremos 3 rotas de estudo diferentes, uma de acordo com cada edital. E, além disso, temos suporte tira dúvida do aluno, em que você, ao estudar a teoria, ao resolver as questões e se pintar alguma dúvida, se houver alguma dúvida, você entrará em contato com a nossa equipe, com o nosso suporte técnico, para você ter sua dúvida retirada, sua dúvida sanada. Amém, povo meu? Eles me passarão e eu repassarei a eles tirando a sua dúvida. E ainda você terá 2 bônus. Bônus 1, curso de redação oficial. Redação oficial, o estudo do Manual da Presidência da República é um assunto que que cai em alguns concursos, então você vai ganhar esse bônus, um curso de redação oficial. E o bônus 2, um curso de literatura. Algumas bancas têm colocado literatura em seus concursos, né? E se você tem se voltado também para fazer o Enem, para fazer prova de uma universidade, né? Um vestibular que é independente do Enem, isso vale muito também, além de concursos que exigem literatura. Aí, todo esse material aqui, e preste atenção que nossa equipe está colocando o link aqui, o número do WhatsApp, para você entrar em contato, para você investir nesse material. Não digo nem comprar, investir. A princípio, esse material, você investiria R$ 597. Investiria por quê? Você eliminará esses R$ 597 e no cartão de crédito investirá em 12 vezes de R$ 30,66. Tem o link aí embaixo, tem o número do WhatsApp para você entrar em contato. E você tem algumas perguntas. Arnaldo, eu quero comprar esse material não em 12 vezes no cartão. Eu quero comprar em 6, eu quero comprar em 3. Entre em contato com a nossa equipe, nossa equipe, passará os valores, você pagando em 6 vezes, em 3 vezes ou em outra forma também, melhor dizendo. Se você quiser pagar em Pix, à vista, pagar em Pix à vista, entre em contato aí com a nossa equipe, que você vai ser direcionado pela nossa equipe para o pagamento via Pix, o pagamento via boleto, também será direcionado pela nossa equipe para ter todas essas informações com relação a esse grande investimento. Povo meu, vai do zero ao avançado. Com todo cuidado, com todo zelo, eu fiz esse material para colocar você em um alto nível, mas você vai começar do zero mesmo, de forma cadenciada, o passo a passo, igual criança, vai lá, começa, dá os primeiros passinhos, depois avança. É um curso muito bom e eu recomendo. Além de todas essas situações positivas, trabalhamos com rota de estudo de acordo com o seu edital, você tem o suporte tirar dúvidas, você tem simulado ao final de cada módulo, material de primeira mesmo, feito para você com muito carinho. Adquira, povo meu,
adquira, compre esse material, é um material muito bom. Não é uma simples compra, é um investimento que levará você à realização do seu sonho, aprovação no concurso. Amém, povo meu? Gratidão pela presença de vocês aí, um forte abraço e até a próxima.